Oi, aí, olá, gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo pra vocês do Mentes, onde eu tô sempre contando história, casos reais pra vocês. Então eu te faço um pedido, se é a primeira vez que você tá passando aqui, assiste esse vídeo até o final. Daí se você gostar, você dá um like, se inscreve, compartilha e mostra assim pra todo mundo. Me segue aí nas outras redes se você também tiver afim. Em todo caso, eu falo uma palavra aqui pra vocês comentarem muito e eu dou um coração. Então hoje também tem a palavra casa. Eu acho que eu já usei essa palavra em outro caso, mas não importa, comenta aqui de novo a palavra casa pra mim, que eu vou te responder com o meu coração, fechou, irmão? E é isso, aviso, entrega e recado dado, vamos pro caso. No vídeo do Mentes Insanas. Rafael Tenken, conhecido como Rafi por muitos de seus amigos e familiares, nasceu em 28 de dezembro de 1973. Filho de um rabino, Rafi cresceu em Brookline, a poucos quilômetros de Boston. Lá, ele frequentaria a Brookline High School, na qual se formou em 1992. Mais tarde, ele frequentaria a predominante judaica universidade, onde se formou em História e recebeu o diploma de bacharelado em 1998. Rafi mais tarde encontraria trabalho como personal trainer, mas os vizinhos acreditavam que ele complementava a renda de outras maneiras. Ou seja, muitos dos seus vizinhos desconfiavam que ele vendia substâncias ilícitas. Isso porque ele era um cara, assim, que tinha um dinheirinho, né? E eles não acreditavam que ele podia fazer essa renda só com o seu trabalho. E também, ele era um cara, assim, muito quieto. Ele era descrito como uma pessoa que não saía de casa quase nunca. Mas as pessoas iam até a casa dele, então ali rolava uma movimentação meio estranha, sabe? O entra e sai de gente da casa, o que levantava mais suspeitas ainda. Mas como ele era descrito como um menino muito bom, caridoso, um cara super legal, as pessoas meio que não se envolviam. Elas tinham aquela desconfiança, mas não faziam nada assim para tirar realmente a prova, porque ele era um cara assim tão de boa que eles deixavam passar. Eric Hack Reisman nasceu em 19 de junho de 1980 no Hospital St. Elizabeth de Boston. Eric cresceu lá muito guiado pela fé e permaneceu envolvido com a sua sinagoga local até a idade adulta. Permaneceu franco com a sua fé judaica por toda a vida. Tendo crescido na área de Boston, Eric se formaria no programa de pilotos da CRSL, uma escola secundária local. Um ávido fã de esportes e um fanático por basquete, Eric permanecia próximo dos seus amigos e familiares e finalmente decidiu se tornar um fisiculturista. Mas o Eric também era acusado de mexer com substâncias ilícitas, pessoas também achavam isso dele. Isso porque também teve uma ocasião que um carro da polícia parou ele porque ele estava dirigindo em alta velocidade. E aí quando a polícia foi revistar o carro dele, eles encontraram, né, algumas substâncias por ali. E aí ele acabou confessando que mexia com isso. Também teve uma denúncia do seu senhorio que ele morava numa casa uma certa temporada e aí ele passou uns dias fora e o senhorio, né, que era o que cuidava ali de tudo, do condomínio e tal, ele entrou na casa dele e aí ele viu uma quantidade também de substâncias, então ele ligou pra polícia, denunciou ele e aí o Eric, né, acabou confessando, mas depois as acusações foram retiradas, não sei por qual motivo, não ficou bem claro, mas, enfim, não teve como ele ser acusado porque retiraram a acusação. Mas apesar dessas ocasiões dele com a polícia, ele era lembrado como uma pessoa bondosa, caridosa e que gostava muito de ajudar as pessoas. E ele também era, assim, apaixonado por crianças. Ele gostava de ajudar as crianças, era um cara muito gente boa, de acordo com as pessoas que conheciam. Brandon Riley Mays nasceu em 16 de janeiro de 1986 e como os outros dois homens também cresceu na área de Boston. No entanto, ao contrário dos outros dois, ele não estava realmente comprometido com sua fé judaica. Ele não parecia viver ativamente de acordo com nenhum estilo de vida religioso e não estava envolvido com nenhuma sinagoga local. Alguns anos antes, Brandon havia se formado no Champlain College
com um diploma de bacharel em redação profissional, mas acabou dando uma reviravolta na sua vida e imediatamente após sua formatura ele se tornou lutador de artes marciais mistas, que na verdade era bastante conhecido na área. Mas ele se tornou mais conhecido por seu trabalho como instrutor e treinador de MMA, e ele também era praticante do jiu-jitsu brasileiro. E também, assim como os outros dois homens que eu falei pra vocês, ele também mexia com substâncias ilícitas. Na época dos fatos, o Rafi tinha 37 anos, o Eric tinha 31 e o Brandon tinha 25. Então, lá pelo mês de setembro de 2011, alguns relatórios indicam que os três homens passaram a morar juntos. Eles moravam no Harding Avenue número 12, um apartamento de segundo andar em um bairro tranquilo, suburbano em Waltham. Este não era um prédio de apartamentos normal, mas era mais como uma grande casa com unidades de apartamentos separadas. Então, no dia 11 de setembro de 2011, o Brandon convidou os dois amigos dele para ver um jogo de futebol na TV. O Eric não estava em casa, ele tinha passado alguns dias em Newton, na casa de um outro amigo dele, então ele saiu de lá e foi direto pra casa do Brandon. Então eles iam assistir o jogo, iam beber, ia ser a noite dos garotos e tal. Então o Eric chegou ao apartamento do Brandon por volta das 7h30 da noite, isso 1 hora antes do jogo começar. E aí quando ele chegou, ele mandou uma mensagem pro amigo dele de Newton, avisando que tava lá. E então o outro amigo dele chegou e eles começaram a mandar várias mensagens esperando o jogo começar, conversando com alguns outros amigos dele próximos, familiares e tal. Eles ficaram nessa de ficar mandando mensagem por uma meia hora e depois do nada pararam assim, todos ao mesmo tempo. Eles pararam de mandar as mensagens por volta das 8 da noite e aí eles ficaram 1 hora sem manter contato com a família, sem mandar qualquer mensagem. Então eles estavam intertidos com alguma coisa. É o que as pessoas achavam, já que eles estavam lá para ver o jogo, então pode ser que eles estavam vendo o jogo e esqueceram os celulares. Então o primeiro sinal de vida que eles deram depois de 1 hora de silêncio foi o Eric. O celular dele ligou para uma pizzaria às 8h54, pedindo algumas coisas, almôndega, batata e tal. Então o pessoal da pizzaria disse que ficaria pronto tudo em meia hora. Só que aí depois de 20 minutos só, o pedido já estava pronto e aí um funcionário foi entregar lá, ela chegou, bateu na porta, mas ninguém atendeu. Então eles tentaram ligar ali pro celular do Eric e também não tiveram resposta. Tentaram entrar em contato de outras formas, né? Mas também ninguém respondeu, também não vinha barulho nenhum da casa, parecia que, enfim, não tinha ninguém. Então no dia seguinte, era segunda-feira, dia 12 de setembro, a namorada do Brandon foi até a casa atrás dele. Isso porque ela tinha passado uns dias na Flórida junto com a sua família. Eles tinham tido, ela e o Brandon, uma discussão muito explosiva. Então ela foi passar esses dias fora com a família. E aí ela ligou várias vezes pra ele antes, queria conversar, queria acertar a relação deles, né? Porque tinha sido uma briga muito feia, segundo relatos. Só que ele não atendia as ligações, então ela achou que ele podia estar ignorando ela de propósito, por estar com raiva da situação. Então ela resolveu ir lá na casa dele mesmo. Então ela chegou lá, bateu na porta, mas também não obteve resposta, ninguém quis abrir, ninguém falou nada. E ela também continuou achando que o Brandon estava ignorando ela de propósito. Então ela pediu pro senhorio de lá abrir o apartamento e ele acabou obedecendo, era 2h30 da tarde. Então quando a namorada entra lá, ela encontra uma cena assustadora. Os três estavam lá, mas estavam sem vida, eles tinham sido... Alguém tinha atacado eles com um objeto pontiagudo e tirado suas vidas, então ela sai de lá imediatamente chorando e gritando, e aí ela chama a polícia. Assim que a polícia chegou lá, ela fez a primeira análise da cena do crime, ela já descartou que isso era um roubo ou qualquer tipo de crime assim, sem querer, acidental, porque lá eles encontraram os homens, e em cima dos homens tinham várias substâncias ilícitas, né, que eles vendiam, espalhados por cima deles, assim como se fosse alguma espécie de recado. E também a polícia encontrou $5.000 espalhados pelos 3/4 da casa. Então, se alguém entrou lá com a intenção de roubar, não roubou direito, porque tinha muito dinheiro que foi deixado para trás. A polícia também teorizou que o culpado de tudo isso conhecia os garotos, ou era amigo ou conhecido deles, porque não foi encontrado nenhuma entrada forçada na casa. Então a polícia acredita que os rapazes deixaram o culpado entrar lá por vontade própria deles mesmos. Além disso, os vizinhos relatam que além dos 3 garotos, tinham mais 2 homens com eles naquela noite, mas eu não consegui encontrar nenhuma descrição física deles. Os vizinhos só relatam
que realmente tinham mais pessoas ali com os rapazes. Só o que foi muito estranho é porque os vizinhos relatam que não ouviram nada. Nenhum dos vizinhos que foi entrevistado, eles dizem que não viram nada. E ainda mais naquela noite de 11 de setembro, que era uma noite que estava fazendo muito calor. Então os vizinhos dormiam com as janelas abertas, eles deixaram abertas, enfim. Então a polícia achava que o caso estava relacionado com a venda das substâncias ilícitas, mas não da forma que você pensa, e sim que a pessoa que fez isso desaprovava o comportamento dos rapazes. Então, esse ato dele deixar substâncias ali espalhadas por cima dos garotos significava como se fosse um recado que ele não aprovava isso, e foi por isso que ele cometeu. Pode parecer bem louco, né? Bem bizarro essa declaração, mas enfim, nada era impossível ou descartável nessa hipótese. A polícia também tinha quase certeza de que quem fez isso não foi só uma pessoa, foram duas ou mais. Isso porque seria muito difícil para uma pessoa só conseguir neutralizar os três rapazes. Além disso, né, como eu falei, um praticava artes marciais mistas, o outro era fisiculturista. E pelo que indicava, não foi usado nenhuma arma de fogo, e sim, né, um objeto pontiagudo. Então, para uma pessoa só fazer isso era bem difícil. Então a polícia, como eu falei pra vocês, de cara já descartou que isso era um crime aleatório, tipo roubo e tal. Eles achavam que era algo mais pessoal. Também foi cogitada a possibilidade de ser um crime de ódio contra a religião, já que os três homens eram judeus, né? Mas a polícia não se baseou muito nisso, eles não acreditavam que isso era o motivo, eles achavam que realmente foi só uma coincidência mesmo. Algumas pessoas começaram a suspeitar da namorada do Brandon, isso porque, como eu falei pra vocês, eles tiveram uma briga muito feia. E aí algumas pessoas relataram que nessa briga ela se tornou uma pessoa violenta com ele, começou a jogar garrafas. Só que a polícia não levou muita fé nessa história, até porque ela viajou pra Flórida, ela só voltou no dia 12, isso aí foi confirmado. Então não teria como ela ter feito isso. 11 dias depois, outro suspeito foi identificado sendo o vizinho de Brandon, um garoto de 19 anos. Isso porque ele foi preso por ameaçar algumas pessoas na rua, então assim, ele era meio extremo, as pessoas iam passando, ele ameaçando. Só que apesar, né, de ser bem esquisito isso, ele logo também foi descartado como suspeito, porque também, como eu falei pra vocês, a polícia não acreditava que uma pessoa só teria feito isso, eles não acreditavam que o vizinho sozinho teria conseguido imobilizar esses três homens. E também não tinha nada além disso ligando ele, de fato não tinha nada que ligava ele ao caso. Ele ameaçou algumas pessoas ali na rua, mas isso não ligava ele diretamente ao Brandon. Esse caso rapidamente foi se esfriando pela falta de evidências e também pela força de vontade da polícia. Isso porque a polícia ela entrevistou os amigos e os familiares, e vários deles deram o nome de pessoas que poderiam ser potenciais suspeitos, ou que não gostavam dos garotos, ou que ele já tivesse sentido algum conflito. A família deu o nome de vários, mas a família disse que nunca viu a polícia seguindo nenhuma das pistas que eles deram, ou fazendo a investigação, ou querendo saber mais a fundo. Um parente até, não identificado, escutou uma conversa da polícia uma semana depois do caso, dizendo que eles meio que não iam fazer mais nada, eles só iam esperar alguém vir confessar, que era o culpado. Também que a polícia não estava nem aí, eles deixaram o caso pra lá e estavam só esperando alguém aparecer para confessar, porque segundo eles, eles achavam que isso ia acontecer logo. E aí, como já estavam passando bastante tempo, a primeira semana do caso já tinha passado, então as pistas que podiam ser seguidas foram se esfriando pelo tal do descaso que a polícia fez. Passado 1 ano e meio desse caso, eles não tinham conseguido mais nada, então era um caso que tinham poucas esperanças de encontrarem algo. Foi aí que aconteceu um evento que virou esse caso de cabeça para baixo. Um outro caso aconteceu que se ligava a esse, ninguém estava esperando por isso. Em 15 de abril de 2013, em um feriado conhecido como Dia do Patriota na área de Boston, estava ocorrendo a Maratona de Boston. Mais de 23 mil corredores participavam do evento naquele ano, com a maratona começando às 9h17. E os competidores sendo liberados em 3 ondas nos primeiros 40 minutos. Os vencedores começaram a chegar à linha de chegada da maratona pouco mais de 2 horas depois, por volta do meio-dia, e seriam seguidos nas próximas horas por milhares de outros corredores que terminariam o percurso em 42 quilômetros. Por volta das 2h49, ocorreu uma explosão nas proximidades. Isso seria seguido por uma explosão subsequente cerca de 15 segundos depois, que ocorreu a cerca de 1 quarteirão a oeste, apenas 190 metros de distância. Então foram 2 explosões que aconteceram
e elas foram sentidas não somente na área de Boston, também em algumas partes dos Estados Unidos. Ao todo, 3 pessoas perderam sua vida por causa da explosão e 264 ficaram feridas. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o que aconteceu e tal, porque, enfim, isso daí é um outro caso. Então a polícia começou uma busca frenética para tentar encontrar o culpado disso tudo. Mas aí, em poucos dias a polícia já conseguiu encontrar quem era, isso por conta dos testemunhos de várias pessoas. Tinha imagens também de câmeras de segurança que mostravam eles, então em poucos dias a polícia conseguiu achá-los. Eram eles Tamerlan, de 26 anos, e o seu irmão Dizzy Rockham, de 19 anos. Ambos eram chechenos americanos nascidos durante o colapso da União Soviética, que passaram a juventude no Quirguistão. Mais tarde eles conseguiram abrigo e conseguiram se mudar de vez para os Estados Unidos. Então quando eles viram isso, eles decidiram que iam fazer uma outra explosão ainda maior para eles irem embora desse mundo com glória e tal. E aí eles planejaram fazer isso na Times Square. Então a primeira parte do seu plano era conseguir uma pistola, e aí eles atacaram um policial, tiraram a vida dele, mas eles não conseguiram pegar a pistola. Então eles roubaram um cidadão chinês, roubaram um carro dele que era um SUV e fugiram. O nome desse cidadão chinês era Danny, ele era conhecido assim pelos amigos. Além de levarem um carro, eles fizeram ele de refém por um curto período de tempo. Eles até fizeram o Danny sacar uma quantia de $800 para eles, e eles estavam seguindo em direção a Nova York, então eles pararam no posto de gasolina para abastecer, e aí foi quando o Danny conseguiu escapar. Então o Danny atravessou a pista correndo desesperado, então ele foi até um outro posto que ficava do outro lado, e aí ele pediu para os funcionários de lá ajuda e pediu para eles ligarem para a polícia. Então ele conseguiu falar com a polícia e a polícia começou a suspeitar que esses dois eram os caras, né, do ataque lá da corrida. E aí o Danny tinha deixado o celular dele dentro do carro, e aí a polícia usou isso como uma estratégia e localizou o GPS do celular. Então eles começaram a seguir os garotos. Então a polícia já sabia onde os irmãos estavam, então eles mandaram algumas viaturas para lá. E aí eles começaram a trocar tiros. Os irmãos ainda conseguiram deixar 15 policiais feridos e conseguiram tirar a vida de um. Só que aí o Tamerlan acabou sendo atingido também e foi um ferimento fatal e ele não resistiu. O irmão mais novo dele, de 19 anos, fugiu de lá, deixou ele lá. E aí ele acabou se escondendo dentro de um barco que estava estacionado, né, no quintal de uma casa de um homem. Ele ficou escondido lá durante algumas horas. A polícia acabou encontrando ele e aí houve outra troca de tiros. Só que aí, enfim, ele estava sozinho, não tinha como ele ser tão eficaz assim. Ele acabou sendo pego. Isso aconteceu na noite de 19 de abril de 2013. E aí ele foi acusado de vários crimes, mas ele se declarou inocente de todas as acusações. Esse longo processo durou quase 2 anos. Ele foi considerado culpado de todas as 30 acusações de 2015 e mais tarde foi condenado à morte. Ele recorreu de sua pena nos anos seguintes, mas não teve sucesso. E até hoje ele está detido em uma prisão super máxima aguardando a data da sua execução. E por que eu contei esse caso dos irmãos para vocês? Porque, como eu já disse, essa história se liga diretamente com a história dos 3 homens encontrados na casa. Então eu vou contextualizar para vocês de como é que isso faz sentido. Em 2008, Tamerlan estudava com a esperança de um dia se tornar um engenheiro. Decidiu abandonar a escola completamente e começar a seguir a carreira de boxe. Ao mesmo tempo que ele treinava, ele começou a se tornar um muçulmano devoto. Os amigos dizem que foi uma mudança totalmente notável, que ele parou de beber, que ele mudou completamente o comportamento dele e se dedicava realmente a isso. Só que aí, a partir desse ano de 2008, quando ele começou a aprender boxe, ele começou a se tornar um cara muito violento, que basicamente resolveu seus problemas com violência. Como, por exemplo, ele tinha uma irmã e sempre que a irmã dele tinha desentendimentos ou decepções amorosas, ele sempre queria lá usar de violência contra o cara. Uma vez ele deu uma surra muito grande num cara só pelo fato do cara não ser muçulmano. Então ele começou, né, a chamar a atenção da polícia pelo fato da sua violência elevada. Ele já foi preso por agressão doméstica, por usar de violência contra a sua namorada na época. Mas ele não foi preso, isso porque as acusações foram retiradas depois pela própria namorada dele. Depois disso ele teve uma outra namorada e ele não era diferente com ela, gente. Ele continuava tratando ela com violência, mas mesmo assim ela continuou com ele por longos anos. Ela até se converteu ao islamismo e aí eles tiveram uma filha que é a única filha dele no ano de 2010. E o Tamerlan treinava muito, ele já ganhou alguns campeonatos
de boxe, ele era muito bom nisso. E aí nesse período ele começou a se aproximar de outro lutador, né, que vocês já devem estar familiarizados com o nome nesse caso, que era o Brandon. E assim, ele não só conheceu o Brandon, como ele se tornou o melhor amigo dele. Muitas pessoas descreviam como melhores amigos. Então eles eram muito amigos, se aproximaram muito, começaram a treinar boxe juntos. Aí no ano de 2010 foi que foi o ápice da amizade deles. Eles estavam realmente sempre juntos. E o sonho deles era de evoluir até lutar UFC. O Tamerlan não era muito de ficar saindo e tal, mas aí o Brandon sempre arrastava ele, apresentava ele para as pessoas como Tan, que era o apelido. Só que em paralelo a isso, o Tamerlan, né, o Tan, como era mais conhecido, ele começou a se tornar um extremista, assim, gente, que vocês não têm noção. Tanto que ele começou a ser investigado pelo FBI russo, porque ele tinha contato ali com algumas pessoas da Rússia, umas pessoas barra pesada, em qual ele queria se juntar nesse grupo. Então o FBI russo entrou em contato com o FBI dos Estados Unidos e avisou a eles que, enfim, era para ficar de olho nele. Então o FBI começou a investigar o Tan, só que eles não acharam evidência nenhuma e o FBI russo também não quis liberar mais informações. E eles acabaram que deixaram pra lá. E aí nesse período tava tudo de boa entre o Tan e o Brandon, só que aí eles começaram a se desentender. Isso porque o Tan não concordava com o envolvimento do Brandon com essas substâncias ilícitas, ele não gostava disso, então ele aconselhava sempre o Brandon a não fazer isso. E também porque há rumores, houve um boato lá na época que o Brandon teria vendido essas substâncias pro irmão mais novo do Tan, então assim, ele ficou muito bravo com isso. Mas apesar dessa tensão toda, eles não tiveram nenhuma discussão pública ou gritaram um com o outro. Eles sim, né, não concordaram, mas pelo que todo mundo sabe, eles continuaram amigos do mesmo jeito. Depois que o caso aconteceu, né, que tiraram a vida do Brandon dos seus dois amigos, alguns outros amigos do Brandon relatam que o Tan era muito esquisito, que ele estava ficando cada vez mais frio e que ele não demonstrou nenhum tipo de sentimento pelo amigo. Então, o seu melhor amigo, ele não chorou, ele ficava sempre com a cara assim de frio mesmo, não demonstrava nada, tanto que ele nem foi pro enterro do Brandon. Depois que o Brandon partiu, o Tan mudou completamente o comportamento dele com os amigos que ele conheceu através do Brandon. Ele parou de falar com as pessoas e ele também parou de frequentar a academia onde ele treinava boxe. E pouco tempo depois disso ele acabou desaparecendo. O Tan sumiu, ele viajou para a Rússia, ficou lá durante 6 meses. Não se sabe muito sobre essa viagem dele, o que aconteceu, mas as pessoas acreditam que foi aí que ele se radicalizou mesmo. Ele voltou assim, uma pessoa completamente diferente. Tanto que quando ele voltou, né, ele acabou cometendo aquele ataque lá da corrida que eu contei pra vocês. A polícia então considerou esses dois irmãos suspeitos, né, o Tan e o seu irmão, que enfim tá preso. Só que eles nunca conseguiram de fato provar que eles tiveram alguma coisa a ver com isso. Na verdade, eles rastrearam os telefones deles e eles descobriram que no dia que aconteceu todo o caso lá na casa do Brandon, eles estavam ali perto, né? Mas isso não provava muita coisa, já que eles moravam ali todos perto, na mesma área, ali no mesmo bairro. Só que pelo que se sabe, não eram só esses dois irmãos que estavam envolvidos nisso. A polícia conseguiu identificar outro rapaz que andava com eles pouco tempo antes desse caso acontecer, né? Que eles achavam ali que era um outro irmão deles, que também era fissurado em MMA, que também tinha laços com a Rússia. O nome dele era Ibrahim Todashev. A polícia não acreditava que ele tinha um desempenho muito grande no bombardeio de Boston, mas ele se tornou parte integrante dessa história. O Ibrahim era americano, checheno, de 27 anos, que como os irmãos, imigrava para os Estados Unidos na Rússia quando era jovem. E como Tamerlan, Ibrahim também era um boxeador amador e aspirante a lutador de MMA, que teve que deixar de lado essas inspirações devido a uma lesão no joelho. Antes disso, porém, ele tinha sido amigo de Tamerlan e tinha treinado com ele na mesma academia de Boston. Ibrahim viveu em Boston por um período de anos na época do caso de Alton. Mudou-se para Atlanta, Geórgia, e depois, pouco tempo depois, foi para Orlando, na Flórida. Pouco tempo depois do caso de Boston, a polícia começou a também investigar o Ibrahim, porque achavam que ele estava envolvido tanto
no caso da maratona, como também no caso do Brandon e dos seus amigos. Como eu falei pra vocês, não de forma direta, mas de forma indireta, então qualquer coisa que eles conseguissem, já que não tinham nada, era lucro. Com medo da pressão da polícia, o Ibrahim resolveu comprar uma passagem de volta pra Rússia. Só que no dia 22 de maio, 2 dias antes da sua viagem estava marcada, a polícia apareceu na sua casa. Os investigadores chegaram na casa dele em Orlando e começaram a fazer várias perguntas. Então a polícia fez várias perguntas sobre o Tan, sobre o Brandon, sobre a maratona. Ele queria saber como eles se conheceram, onde ele conheceu o Brandon, porque eles se conheciam, eles frequentavam a mesma academia, mas não eram amigos, mas moravam ali, como eu falei pra vocês, todos no mesmo bairro. Então, segundo o investigador que estava ali conduzindo a entrevista, ele diz que o Ibrahim confessou que ele tinha atacado os garotos juntamente com o Tan e o seu irmão mais novo e que ele estava disposto a assinar lá um documento que ele confessaria a sua culpa e o envolvimento dos irmãos. Então, o Brandon contou que naquela noite de 11 de setembro de 2011, ele foi instruído pelo Tan de roubar os garotos, então eles planejaram ali fazer um roubo na casa deles e os dois estavam usando armas de fogo. Então eles foram lá, entraram na casa dos rapazes, mas aí o Tan ficou com medo de ser reconhecido pelo Brandon e acabou decidindo tirar a vida ali de todos. Ele também disse que depois do ato cometido, eles ficaram durante 1 hora lá na casa do Brandon tentando limpar as evidências, as impressões digitais e qualquer coisa do tipo, e que eles roubaram uma quantia de dinheiro e planejavam dividir entre eles. No caso, não era uma quantia pouca, eram milhares de dólares. Então, como eu disse, ele tinha confessado verbalmente, segundo os investigadores, e ele estava pronto para assinar lá um documento mais detalhado. Só que aí, segundo a polícia, quando ele foi fazer isso, era mais de meia-noite, do nada, ele resolveu atacar os policiais para tentar imobilizar, porque ele lutava e tal. E aí foi uma briga, só que aí ele acabou sendo baleado por um dos investigadores e acabou perdendo a vida ali mesmo. E eu nem preciso falar pra vocês que isso aí foi muito, muito esquisito mesmo. Tanto que algumas pessoas teorizam que isso não aconteceu, que ele nunca confessou e que ele não atacou a polícia. Eles acham que isso é invenção da polícia, que eles, sei lá, eles quiseram acabar ali mesmo com o garoto e fizeram toda essa história dizendo que ele tinha confessado, para ver se eles conseguiam dar um desfecho nesse caso de tantos anos. Também porque a FBI manteve o evento sob sigilo, sabe, as investigações, eles manteram essa história em sigilo, eles só contaram esse básico, que o Ibrahim tinha confessado tudo. Então assim, ele era culpado, então era culpado, ele não era culpado, eles queriam um culpado. Então muita gente acha que isso aí é historinha pra boi dormir. Uma jornalista escreveu uma matéria toda falando sobre essa confissão do Ibrahim e disse que ela não faz sentido porque ela parece ser conflitante com os fatos do caso, como por exemplo, quando o Ibrahim foi confessar nessa declaração, ele disse que eles amarraram os garotos com fita adesiva, mas até esse ponto da história, até esse ano, isso nunca tinha sido relatado, ninguém nunca disse que eles tinham sido amarrados. Nem se sabe se isso aconteceu, porque eles foram encontrados, gente, com as mãos completamente livres, então isso não fazia o menor sentido. Também, quando os rapazes foram encontrados, eles tinham sinais de luta corporal que eles lutaram, e em nenhum momento o Ibrahim disse que aconteceu alguma luta, ele disse que só chegaram e conseguiram já render os rapazes. Então, assim, eram alguns pontos que não faziam sentido ali nessa suposta confissão do Ibrahim. Além disso tudo, o Ibrahim descreveu esse ataque como basicamente um roubo. Ele disse que foi um plano que eles fizeram para roubar lá. E como eu falei já no começo já da investigação, a polícia descartou o roubo porque foi encontrado mais de 5 mil dólares espalhados pela casa. Então seria um roubo assim mal feito porque eles não levaram dinheiro nenhum. Outro fato conflitante é que o Ibrahim parece que teria se mudado com a sua esposa para Atlanta no dia 11 de setembro, ou seja, no mesmo dia que aconteceu o caso. Então, supostamente, ele nem estava na cidade nesse dia. A única evidência que surgiu depois disso foi que eles encontraram supostamente DNA do Tamerlan na cena do crime. Então, eles divulgaram isso, mas nunca deram mais informações. E essa foi a última prova do caso que eles teve lá na casa, mas enfim, ele estava lá sempre porque ele era o melhor amigo do Brandon. E é isso, gente. Eles nunca acharam realmente quem fez isso. Eles supõem que foi o Tamerlan, o irmão dele, e esse garoto, o Ibrahim. Só que ninguém de fato nunca provou isso e a polícia não gosta muito de tocar nesse assunto. Então ele é um caso esquecido, é enorme, cheio de coisa. Mas enfim, se vocês quiserem saber mais, eu indico vocês que vale muito a pena pesquisar, porque tem muita teoria, tem
muita coisa mesmo sobre esse caso, ele é um caso gigante. Mas é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo caso. É nóis!